Olá, muito boa tarde. Os Leigos para o Desenvolvimento assinalam este sábado 30 anos de história. Um percurso que vamos recordar com Carmo Fernandes, diretora executiva da Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento, assim como os projetos que têm em curso. Primeiro mostramos notícias da atualidade religiosa. O Ano Santo da Misericórdia continua a inspirar as audiências públicas semanais do Papa Francisco. O Papa Francisco encontrou-se com milhares de pessoas no Vaticano para a audiência pública semanal e alertou para a tentação de julgar os outros, esquecendo que, perante Deus, todos são pecadores. Ma quante volte noi diciamo ma questo è un peccatore, questo ha fatto quello, e giudichiamo le altre. E tu? Ognuno di noi dovrebbe domandarsi, sì, quello è un peccatore, e io? Tutti siamo peccatori, ma tutti siamo perdonati. Tutti abbiamo la possibilità di ricevere questo perdono che è la misericordia di Dio. Depois de ter percorrido a Praça de São Pedro em Papamóvel, Francisco prosseguiu o seu ciclo de reflexões sobre a misericórdia no Ano Santo Jubilar, desta feita centrando-se na figura de Jesus Cristo. Se accogliamo il Vangelo del Crocifisso risorto, tutta la nostra vita è plasmata dalla forza del suo amore che rinnova. Após a catequese, o Papa dirigiu as tradicionais saudações aos peregrinos de várias línguas, incluindo os lusófonos. Augurandovi in quest'anno giubilare la grazia di fare esperienza della potenza del Vangelo della misericordia che trasforma, che fa entrare nel cuore di Dio, che ci rende capaci di perdonare e guardare il mondo con più bontà. Così Dio benedica voi e le vostre famiglie. No final da audiência, o Papa cumprimentou e abençoou uma menina norte-americana, Lizzie Myers, que sofre de uma doença genética rara que a vai deixar cega e surda em breve. Especialistas europeus em serviço social debateram desafios como as políticas sociais e a família numa iniciativa acolhida pela Universidade Católica Portuguesa. O Congresso Internacional, promovido pela Associação Europeia de Investigação em Serviço Social, teve como anfitriã a Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, e a sua licenciatura em Serviço Social. A investigação em serviço social é uma disciplina científica com imensa importância do ponto de vista da inclusão social, do ponto de vista das problemáticas sociais e da releitura da realidade social atual. Para nós, a Universidade Católica, é um prazer acolhermos esta iniciativa e fazermos parte dela. Para nós também, ao nível daquilo que são os estudos, tanto ao nível da licenciatura como ao nível dos estudos avançados, é importante criarmos pontes e relações, não só com a investigação realizada ao nível nacional, mas também ao nível internacional. Em várias sessões paralelas, os investigadores debateram problemáticas que hoje preocupam Portugal e a Europa, desde as políticas sociais à família, passando pelo terrorismo e a crise dos refugiados. Uma questão que se coloca como muito importante, que é como é que nós podemos ajudar a que a Europa abra a porta sem medo, que a Europa se torne verdadeiramente acolhedora, que nós não nos tornemos, não é, produtores de estigmatização a partir daquilo que é o medo, também pelos recentes acontecimentos que têm existido. Portanto, é um desafio de facto acrescido, mas é um desafio que nós já vivíamos, porque para nós o poder viver a diferença como oportunidade aparece no serviço social como uma garantia dos direitos humanos. Esta é a sexta vez que a Associação Europeia de Investigação em Serviço Social promove um evento deste género, nesta ocasião em Portugal. Apesar da relevância de temáticas como os fluxos migratórios, sobretudo aqueles motivados por circunstâncias terríveis, como a guerra, a perseguição étnica e religiosa ou o terrorismo, a Associação lembra outros desafios que não podem ser esquecidos.
problems connected to the demographic changes of society and to the growing of elderly population. I don't want to forget this part because it's very important. And there are problems like youth problem. Nowadays the young people find very difficult to find their place in society. Em matéria da integração social e da paz, a Associação destaca o papel que a Igreja Católica, através do Papa Francisco, tem desempenhado, com base no diálogo interreligioso e no despertar das consciências. The Church itself has a huge part to play on this, and also on distinguishes what is belief and what is culture, for instance, which is something we not always do, for instance, with the people of Muslim religions. O 6º Congresso Europeu em Serviço Social contou com cerca de 550 investigadores de mais de 30 países. O Apostolado de Oração em Portugal dinamizou umas jornadas práticas sobre comunicação digital. Fazer um upgrade aos conhecimentos de comunicação digital. Foi esse o objetivo da jornada prática promovida pelo Secretariado Português do Apostolado de Oração. No programa, uma proposta de formação em marketing religioso, gestão de redes sociais, marcação da agenda dos média. São jornadas práticas para ajudar os comunicadores católicos a usar melhor as ferramentas que a comunicação digital os disponibiliza. E uma delas é o uso de Big Data, o que é os dados que se recebem a partir das estatísticas, das utilizações, aquilo que as pessoas estão à procura para gerar conteúdos que sejam pertinentes e que ajudem melhor as pessoas, neste caso, a rezar ou a receber os conteúdos que a Igreja tem a propor. Como é que as instituições religiosas devem comunicar com os meios de comunicação que não pertencem à Igreja? Foi uma componente importante do encontro da obra confiada à Companhia de Jesus. E perceber não só regras, mas como é que funcionam os outros meios, porque sabemos claramente que os meios de comunicação criam cultura, criam opinião e por isso aquilo que passa pelos meios de comunicação é essencial para o próprio modo como a Igreja expressa a sua missão. Por isso é não só uma abordagem mais teórica, como é que se faz as coisas, mas depois conhecer casos na prática, como é que se comunica, como é que se faz uma aplicação de oração, como é que se faz uma plataforma de comunicação. E tudo isto são instrumentos que ajudam muito a comunicação e a divulgação da missão da Igreja. O vaticanista Andrés Beltramo afirmou que a Igreja e os meios de comunicação social têm de combater o diálogo de surdos dos últimos 50 anos. Para que esta comunique a mensagem evangélica e a sua presença social. Para eso se tienen que romper algunos prejuicios o algunas incomprensiones del pasado, donde la Iglesia se sentía muy atacada por la prensa, y darse cuenta que en el mundo de hoy, y el ejemplo del Papa Francisco así lo demuestra, la Iglesia tiene mucho por el cual comunicar. Sobre todo tiene historias de esperanza. Y a veces se piensa que estas historias de esperanza son aburridas, cuando en realidad son grandes historias que pueden llegar a los grandes medios sin ni siquiera convertirse en una especie de banderas o mitos, sino simplemente mostrando lo que hay dentro de la Iglesia. No es fácil, porque la Iglesia es relevante y muchas veces es sometida a críticas o señalamientos, pero creo que, digamos, para quien es católico y que busca comunicar a la gran prensa, debe empezar pensando que en el mundo de los medios no todo es hostil, que hay espacios importantes y que es bueno buscar que esos espacios transmitan un mensaje distinto de esperanza. Para o especialista argentino, a Igreja não deve alimentar o conflito que alguns meios de comunicação procuram e deve fazer meia-culpa quando necessário, mas também ensinar onde todos os agentes têm de saber comunicar. A veces hay que tener la mano firme para aclarar, a veces hay que reconocer, como hizo el Papa Benedicto XVI heroicamente cuando reconoció toda la crisis, por ejemplo, de los abusos sexuales en la Iglesia y se reunió con las víctimas y pidió perdón públicamente. Los periodistas quieran ir, por ejemplo, a las misas dominicales de los obispos y recoger opiniones, no demuestra ganas de molestar, demuestra que los obispos son relevantes, son personas importantes, son líderes de opinión para la opinión pública. El mundo de los medios es un mundo hecho por profesionales, entonces querer sustituirse a esos profesionales a veces no es lo más sabio. Eso no quiere decir abandonar el mundo de los medios. As jornadas práticas sobre comunicação digital
realizaram-se no âmbito do lançamento da versão internacional do projeto online Click to Pray, como aplicação da Rede Mundial de Oração pelas intenções do Papa. Queremos que con esta aplicación uno pueda orar muy fácilmente con el Papa Francisco, pueda orar con él por los grandes desafíos del mundo y de la misión de la Iglesia, para que así cada día uno pueda abrir su ventana hacia el mundo y movilizarse por la misión de la Iglesia de manera muy sencilla. Cuando ya vimos este trabajo que se había hecho, pues era como si el Señor nos dijese, no es necesario volver a hacer algo cuando hay algo ya muy bueno que existe, hay que amplificarlo, ayudar que se internacionalice, y es lo que hicimos con el apoyo del equipo nacional en Portugal. Papa, cuando le presentamos esta aplicación, la nueva versión, en agosto 2015, con nuestra rama juvenil, el Movimiento Eucarístico Juvenil, estuvo contento de esta aplicación, de ver que estábamos preparando uma aplicação para rezar com ele por os desafios da humanidade. Uma jornada prática de comunicação digital promovida pelo Secretariado Português do Apostolado de Oração, que propõe a oração também através dos média, nomeadamente a aplicação Click to Pray e o site Passo a Rezar. Em agência.eclésia.pt encontra estas e outras notícias em atualização permanente. Há 30 anos nascia uma organização não-governamental para o desenvolvimento com o objetivo de promover o voluntariado missionário. 3 décadas que vão ser celebradas neste sábado e agora recordadas no programa Eclésia, onde contamos com a presença de Carmo Fernandes, diretora executiva dos Leigos para o Desenvolvimento. Muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. E parabéns, antes de mais, pelos 30 anos de história. Pedia-nos que nos apresentasse, antes de mais, esta Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento. Nasceu com esse objetivo de trabalhar em projetos de voluntariado missionário? Exatamente. Antes de mais, muito obrigada pela oportunidade e pelo convite. De facto, há 30 anos atrás, no dia 11 de abril, nasceu a Organização Leigos para o Desenvolvimento com este propósito de contribuir para o desenvolvimento de comunidades pobres em países em desenvolvimento, através do envio de voluntários missionários. Na altura fomos pioneiros porque existia já muitos séculos de missionariado, não é? Mas não havia de leigos aqui em Portugal. E fizemos esse contacto na altura com várias dioceses dos PALOP, e a primeira que compreendeu o conceito e resolveu entrar nessa aventura foi a Diocese de Santo Meio Príncipe, onde nós tivemos a nossa primeira missão em 1988. Tem também essa especificidade deste projeto de serem os universitários aqueles que partem, ou maioritariamente, creio, os que partem em projeto de voluntariado missionário? Não são a maioria. A nossa característica tem a ver também com a necessidade de ter recursos humanos qualificados. E, portanto, são pessoas que já têm o seu percurso académico concluído, muitas delas já com experiência profissional. São jovens entre os 21 e os 40 anos, por isso há aqui um leque muito vasto já de experiência. Mas o fundamental é que já tenham terminado o seu percurso académico para que vão com ferramentas para poder trabalhar nos projetos que implicam essas qualificações, que muitas vezes é esse o handicap que existe nestas realidades, pessoas com poucas qualificações. É um projeto que nasce na Companhia de Jesus. Nasce com um dos fundadores, o Padre António Vaz Pinto, que é jesuíta, com todo o apoio da Companhia de Jesus, mas desde o início é uma obra autónoma da Companhia de Jesus. Tem até hoje o apoio e a assistência da Companhia de Jesus, faz parte da direção da organização um jesuíta, como integram as equipas de formação também jesuítas, mas somos uma organização de leigos. E desde o início, e assim nos mantemos e reconhecemos. Por isso também coordenada e dirigida por leigos, não é? Exatamente. Conte-nos como foram iniciando os vários projetos de desenvolvimento nos países da expressão portuguesa. Sim, como tinha referido, Santo Meio Príncipe foi o primeiro local onde abrimos uma missão, a pedido da própria Diocese. O que nós fazemos em qualquer situação é responder a um pedido. Muitas vezes um pedido muito vasto, muito abrangente, e nós começamos por fazer um diagnóstico dessa realidade para perceber, naquele contexto em particular, quais são os problemas, quais são também as possibilidades e oportunidades, e a partir daí estruturamos os nossos projetos. Nós trabalhamos em desenvolvimento, por isso significa que partimos dos problemas específicos e nascem projetos na área da educação, da formação,
do emprego, do empreendedorismo, também voluntariado a nível local e também a nível pastoral. Nós somos voluntários missionários, também nos integramos nas equipas missionárias locais e além dos projetos de desenvolvimento, também temos uma componente pastoral. Por isso, no seguimento de Santo Tomé e Príncipe, partimos para o Malawi, na altura da Guerra Civil em Moçambique, trabalhar para um campo de refugiados onde estavam moçambicanos. Quando começaram a regressar ao seu país, a Moçambique, nós também entramos com missões em Moçambique, depois passamos para Angola, Timor-Leste e também temos presença em Portugal. Quantas missões e quantos voluntários neste momento? Neste momento mantemos Portugal e temos Santo Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Isto porque nós temos o propósito de concluir o nosso trabalho. A nossa passagem pode ser por 10, 15, 20 anos, mas procuramos o desenvolvimento. O que queremos é que fiquem as competências instaladas nas pessoas locais e nas organizações locais. Por exemplo, Timor-Leste, estivemos durante 10 anos e neste momento já não permanecemos. Mesmo em Moçambique, estamos hoje em sítios que já não estivemos no passado, mesma coisa em Angola ou Santo Tomé e Príncipe. E são projetos de longa duração? São projetos de longa duração. Sabemos que as mudanças são lentas, quando se fala em condições de base muito precárias e em processos que muitas vezes passam por educação. Por exemplo, em Angola tivemos durante muito tempo projetos de alfabetização de adultos, porque as pessoas nem sabiam ler e escrever na zona onde nós estávamos, no bairro da Dama Maria e no bairro da Graça, e esse projeto hoje já não é da nossa responsabilidade, continua a existir, mas nós continuamos a fazer outro tipo de trabalho, já porque muita gente está alfabetizada e fazemos, por exemplo, projetos na área do emprego ou do empreendedorismo. Por isso, é um processo gradual ao longo dos anos, lento, e apesar dos nossos voluntários irem para o terreno para ciclos de 1 ano, 2 anos, os projetos têm uma duração mais longa, fruto da retaguarda que nós temos aqui, de acompanhamento de cada projeto e de cada voluntário. Cada voluntário, quando parte, sabe a história do projeto que herda, os objetivos que tem de alcançar naquele ano e aquilo que passa ao voluntário seguinte, sendo que o que nós vamos apostando é fundamentalmente nos recursos locais, nas pessoas que vão estando envolvidas e vão sendo formadas nos projetos, de maneira a que sejam elas próprias a assumir cada vez mais esse protagonismo e estarem capazes de levar os projetos para a frente. O objetivo é sempre esse que ia apontando, a capacitação de agentes locais e desenvolver os recursos existentes. Sim, nós acreditamos muito no potencial humano, sabemos que as pessoas, vamos para contextos em que as oportunidades são muito menores do que as oportunidades que temos aqui, mas também sabemos que essas oportunidades existindo, as pessoas têm muita vontade e capacidade para assumirem o controle das suas vidas. Muitas vezes este conceito de cooperação para o desenvolvimento alimentou algumas dependências de ajudas externas. Nós temos consciência disso, sabemos que somos externos por muito que nos façamos parte daquela comunidade, mas a nossa passagem, mesmo que seja longa, é com o objetivo de ser transitória. Não é só para distribuir recursos, não. Aliás, o início da nossa intervenção é muito exigente exatamente porque as pessoas vêm à espera que nós vamos levar coisas. E nós o que vamos levar é a nossa capacidade de estar próximo e de fazer o caminho juntamente com as pessoas, ensinando-as a fazer as suas próprias escolhas, abrindo horizontes e mobilizando elas próprias recursos. Que histórias de transformação local já pôde presenciar? Eu própria fui uma dessas voluntárias, eu estive em Santo Tomé e Príncipe de 95 a 98, hoje já estou num papel diferente, não é? Nos últimos 6 anos estou neste papel de diretora executiva e por isso eu própria tenho um referencial de um passado e de um presente. Em Santo Tomé e Príncipe, por exemplo, eu estive a trabalhar numa roça, a minha missão era numa roça de agricultura, trabalhei com agricultores, associações de agricultores, que viviam uma fase de distribuição das terras no regime em Santo Tomé e Príncipe e que passaram a ser eles próprios protagonistas da sua realidade, que nunca tinham sido no passado. O meu trabalho foi colaborar com eles no sentido de assumirem as respostas que o Estado deixava de assumir. Enquanto associação, precisavam de se organizar e criar, por exemplo, era uma roça de cacau, que eles próprios transformaram o seu cacau, que não acontecia antes, tiveram respostas de alfabetização, de creches para as suas crianças. Portanto, este é um processo que vi nascer e que ainda hoje continua. Como outros acontecem. Em Santo Tomé e Príncipe, um dos projetos importantes que tivemos também, o Instituto Diocesano de Formação João Paulo II, uma escola da Diocese, do 5º ao 12º ano, começou como centro de explicações noturno. Hoje é a escola de referência em Santo Tomé e Príncipe. Nós, desde 2010, já não temos nenhum papel nessa escola. Portanto, observa essa capacitação local
das pessoas e das estruturas. Exatamente. E as pessoas sentirem orgulho em verem as coisas continuar, independentemente da nossa presença. Sabemos é que é muito longo e, portanto, é uma das dificuldades e uma das exigências do processo de formação dos voluntários. Um ciclo de um ano não permite ver resultados. Por isso, temos que ter uma motivação maior para nos fazer permanecer e acreditar que aquele tijolo que estou a pôr naquele ano vai ser continuado por outros e isso é que vai permitir este processo de capacitação e de autonomização. De que forma é que se vão recordar e celebrar estes 30 anos de história? Vai ser um tempo de agradecimento. Nós já somos 400, os voluntários que já passaram por este ciclo. Há pouco não referi um dos elementos de transformação em nós próprios, além do que acontece no terreno. Em quase todos nós há um antes e depois na nossa vida dessa experiência pela abertura de horizontes, pela dimensão do que significa viver em missão, de nos sentirmos parte de um corpo como igreja e de uma missão de Cristo. Quando chegamos cá, não estamos iguais, não é? E, portanto, encontramos outra maneira de viver em missão a partir da realidade nova, seja novamente em Portugal ou seja noutros sítios onde muita gente, entretanto, partiu. Transformações nas áreas profissionais. Eu, por exemplo, sou farmacêutica, passei a trabalhar na área do desenvolvimento a partir dessa altura. Portanto, muitas coisas, de facto, se abrem no nosso horizonte. Portanto, este momento é um momento de encontro, de celebração. Fazemos de forma, para nós, muito importante através de uma Eucaristia. Nós sentimos-nos enviados na altura que partimos e estamos permanentemente a ser enviados para uma missão. E depois temos um pequeno cocktail também para poder juntar as pessoas que, juntamente connosco, fazem com que esta missão seja possível. Os nossos benfeitores, os nossos parceiros, quem, no fundo, faz parte desta história de 30 anos. Tudo isso este sábado na Igreja São Luís dos Franceses. Exatamente. Lisboa, onde será a Eucaristia e depois ao lado da Câmara do Comércio, onde vamos fazer este pequeno cocktail. Para celebrar a história e, sobretudo, acredito, continuar a projetar o futuro, o desenvolvimento de muitas regiões. Agradeço ter estado aqui no programa Eclésia e felicidades para o trabalho dos leigos para o desenvolvimento. Mais logo, pode seguir o programa Eclésia também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos, boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.